8 de novembro de 2020. Em sonhos, vi uma perseguição feroz contra a verdade. O caos estava por toda parte. Não havia apoio ou boa vontade para quem queria fazer o bem. Não havia segurança e as famílias se desfragmentavam. Fazer o bem era difamado. A corrupção era a ordem do dia. Isso foi aumentando muito e nada mais era o mesmo. A tão falada paz era apenas uma transigência com os maus para obtê-la. Mas na realidade era um vil engano, depravação e desgraça. Vi como tudo estava desmoronando. Vi que eu estava elevada e vi o mapa dos Estados Unidos embaixo de mim, sob meus pés. Eu assisti ele rachar passo a passo e pedaços dele se desfragmentaram. Vi que a violência nas ruas estava na ordem do dia e a segurança fugia delas. Eu vi como o mar também se agitou e atingiu furiosamente as costas dos Estados Unidos e a água entrava aos poucos. As pessoas ficaram assustadas. Com grande espanto exclamaram: "O que aconteceu? Ontem estava tudo bem e hoje como chegou a isso?" Vi como a dor e o sofrimento reinavam nos de sociedade suscetível, enquanto uns poucos se levantavam felizes, monopolizavam tudo, e vi como o mapa dos Estados Unidos, antes da minha visão, começou a perder a cor até escurecer. Eu vi que crueldade, despotismo, violência eram amigos inseparáveis. Logo vi dois homens parados no meio do mapa dos Estados Unidos. Vi que um estava vestido de branco, o outro estava de paletó e calça preta. Disseram-me então: igreja e Estado, ruína nacional. Naquele momento, meus ouvidos, todos os meus sentidos prestaram muita atenção e me foi dito: estais apercebidos, sai dela, povo meu, e não toques no impuro. Só assim, sob estrita obediência, serás liberado. Foi-me dito que muitos acreditam que estão no caminho certo, mas não é assim. Fui informada de que o povo ainda não está totalmente preparado, pois sua própria autossuficiência está constantemente diante deles. E enquanto isso acontecer, Deus não poderá entronizar suas vidas 100%. A prova que pronto chegará, foi-me deixado saber, não exigirá menos do que isso. E, portanto, muitos que tomaram superficialmente os rogos do Eterno ficarão como as sementes ao longo do caminho, em espinhos e solo rochoso. Somente o solo fértil será protegido para dar bons frutos. Foi-me permitido saber que qualquer pessoa cujos próprios critérios preencham seu vaso não passará na prova, e o refrigério do Espírito Santo cairá a seu lado e não o tocará. Foi-me deixado saber que a hora se aproxima, e qualquer um que não esteja vigilante em seus pensamentos, palavras e ações, passando-os pelo crivo da pura lei de Deus, elevando assim a norma em suas vidas, ficará desapontado, porque não se permitiu que a palavra viva e eficaz entronizasse sua vida. Também fui informada de que, como um povo, o ego está tão entronizado que nossas avenidas da alma estão enfraquecidas. Portanto, não discernimos a linha tênue do sagrado e do sutilmente profano. Recordei-me das tentações do mestre no deserto, como inimigo das almas,
usando um escrito está, proferiu as tentações. Fui informada de quão magistral é seu engano, e não vemos que as ações mais despóticas, pensamentos acalentados de transgressão da lei eterna de Deus e palavras rápidas em expor o anelado é controlado pelo maligno. Ficou muito claro para mim que se lermos a palavra de Deus rapidamente, apenas para saber como proceder em nossa própria suficiência, estamos utilizando a palavra como uma bola de cristal ou um cartão de adivinhação, e o Espírito Santo não poderá impactar-nos com a palavra viva da verdade. E seremos deixados à deriva, pensando que estamos no caminho certo, quando na realidade vamos ao naufrágio. Foi enfatizado para mim que quem não seguir os passos acima para ser realmente impactado pela palavra de Deus nesta hora, certamente será interceptado pelas insinuações e maquinações malignas, que com 99% de verdade e 1% de engano fará perder a muitos. Abrir a palavra de Deus levianamente, como quando alguém joga uns dardos da sorte ao acaso para saber a suposta vontade em um assunto por ordem do Eterno, é nula nesta hora. Vivemos em uma hora não comum na história deste mundo e de perigo mortal. Não perigo de morte física, porque este não é um problema para o doador da vida e quem vive para ele, mas o perigo de morte espiritual, que deixará o portador sem sorte neste mundo e no mundo vindouro. Todo o pensamento, pude saber, deve passar pela lei do Eterno, passar por seus respectivos ramos, ou seja, os estatutos, com muitos cânticos, humilhação diante de Deus e oração fervorosa, para que o Espírito Santo nos revele a natureza desse pensamento ou raciocínio, e assim é exposto diante de nós se provém de Deus ou do inimigo das almas. Fui informada de que atos totalmente contraditórios à palavra de Deus foram feitos ou estão a se fazer, porque a autossuficiência em pular as etapas descritas acima foram ignoradas, e o inimigo, mesmo com a Bíblia aberta, criará raciocínio espúrio em nós, apoiado por um assim diz Jeová, de acordo com a concupiscência do nosso coração e a tendência para as paixões serpentinas. Poligamia em sonhos e pensamentos. A separação festiva e anelada de estar com alguém que desejo ser meu parceiro ou parceira após o divórcio ou a morte de meu cônjuge. A insinuação serpentina de orar fervorosamente a Deus para que em breve o casamento chegue a uma separação para que eu possa tomar partido dele. Tudo é um engano sutil e serpentino. O espírito de Jezabel não só seduz, mas engana. Seu prazer é sentir-se cobiçado para enterrar furtivamente suas presas, entorpecidas em sua vítima. O espírito de Jezabel é facilitador e atraente, sempre na vanguarda para chamar sutilmente a atenção de todos para ela e para ela. Ele é persistente, muito paciente, até fortalecer sua estratégia e então dividir e conquistar sua presa. Cria uma euforia de pensamentos que nublam todos os pensamentos, criando sonhos fantasiosos de aparência celestial. O espírito de Jezabel não para de pensar na sua futura vítima e avança com maestria artística
No início, ela está sofrendo, ferida e desamparada. Sua arte mestra, de lástima, que cria nos outros para com ela, fazendo com que muitos se aproximem para escolher entre todos sua presa. Sua língua arrasta o mal sem fim, e o mal para ela é a vida normal. Aquele que é mordido pelo poder serpentino de Jezabel, seu discernimento é nublado, e ele não pode discernir entre o santo e o profano. A astúcia do espírito de Jezabel é incomparável diante da autossuficiência e do julgamento. O eu exaltado é seu alimento, e a arrogância a cama onde ela dorme com confiança. Este espírito de Jezabel vive de tudo e em todos, e não muda sua forma de complacência própria diante de qualquer inconveniente. O espírito de Jezabel encanta com o olhar, e através do riso ela destila seu veneno entorpecente. Ela não muda sua técnica, mas sabe escondê-la ante os Elias. Mas assim que aparece um Acabe, ela se sente felizmente liberada. O espírito de Jezabel não joga como faz ver, mas vai até a raiz do poder para destruir e conquistar a posição desejada. Solapadamente se congraceia com o que seu coração deseja de supremacia e admiração. Se arrasta passo a passo. O espírito jezabélico muda de pele conforme o panorama e joga dos dois lados, pois sua arte de trazer desconfiança e dissensão sem ser posta em evidência é uma de suas maiores artes. O espírito de Jezabel fareja a fraqueza de sua vítima e com ofertas furtivas e graciosas ganha terreno e assim passa sobre o disfarce de diligência e abnegação. Jezabel tem duas entidades em uma e dirige as duas bases de acordo com sua conveniência. É submissa diante daquele que deseja conquistar e arrogante diante do que não lhe é proveitoso para seu fim. Jezabel luta para dominar tudo e a todos ao seu redor. Ela não compromete o bem-estar, a menos que seja conveniente para eles. O espírito serpentino de Jezabel é engordado pela soberba, arrogância, vanglória, insolência, amargura, procrastinação, sentimentalismo, desordem, desonestidade, mentira, dissimulação, engano, amoreros, glutonaria, intemperança, ociosidade, roubo do tempo e, portanto, da vida, em maquinações para seu próprio bem, sutilezas de aparente piedade, astúcia, enfim, tudo o que desagrada a Deus proveniente do maligno. Queridos irmãos e irmãs, lutemos contra isso, mas não sozinhos, porque assim ninguém poderá vencer por si mesmo essa luta, esse ataque, apenas humilhando-se aos pés do Mestre, caminhando, por um escrito está, nas costas de Cristo Jesus, é que podemos vencer pelo seu poder e pela sua misericórdia. Estejamos vigilantes, pois quem não vigia nesta hora, certamente perecerá. Que o Senhor nos livre e nos proteja disso sempre. É o meu pedido e oração, queridos irmãos e irmãs. Que o Senhor nos abençoe.